falei com o pessoal da CBF, eles estão aguardando ainda serem informados pelo Chelsea. Eles ficaram sabendo também das notícias, né, pela imprensa inglesa. Estão aguardando serem informados oficialmente pelo Chelsea com todos os detalhes para entender qual é a real situação do Estevão e o que a comissão técnica pode ou não pode fazer em relação ao Estevão, que é um jogador considerado importantíssimo, tá, para o Carlo Ancelotti. Conversei com o pessoal da CBF há pouco, até atrasei um pouco, estava falando com algumas fontes sobre essa situação do Estevão e outras situações, e o que me falaram é que essa notícia caiu como uma bomba realmente dentro da comissão técnica, porque é um jogador considerado fundamental para o Carlo Ancelotti. Muito do que ele pensa em relação a como a seleção brasileira vai jogar tem a ver com o Estevão, né? Ou pelo menos tinha a ver com o Estevão. Se for uma lesão realmente de grau 4, fica muito difícil. Não. Mesmo o Ancelotti, vale destacar aqui que ele diz o seguinte, que ele pode sim convocar jogadores que não estejam 100%, tá? E isso foi reforçado numa conversa que eu tive há pouco com uma pessoa de dentro da CBF que me falou isso. O Ancelotti pode sim convocar um jogador que não esteja 100%, desde que ao longo da preparação, lembrando que a seleção brasileira se apresenta ainda na Granja, né? Tem uns 4, 5 dias ali de preparação, tem um amistoso no Maracanã, depois embarca para os Estados Unidos, ainda tem um amistoso antes da estreia. Então, desde que ao longo desse período, né, esse atleta consiga se recuperar plenamente, estar plenamente 100% fisicamente, no caso, dentro desse período de preparação da seleção brasileira. Mas uma lesão de grau 4 é uma lesão que leva muito tempo, né? Muito tempo. E para você contar com um jogador que não estará 100%, ou talvez se recupere, mas não consiga, de repente, ter uma sequência de jogos dentro de uma competição de período curto, que é a competição que exige muito. E ainda no final de temporada para ele lá, né? Então, assim, eu acho que se for uma lesão de grau 4, a CBF ainda não teve essa confirmação que foi uma lesão de grau 4. Se for, eu acho que vai ser quase impossível o Estevão estar na lista, né? Tá nessa Copa do Mundo. Até porque o Brasil também tem opções, e aí é uma coisa que o Ancelotti pensa, e uma coisa que assim, uma opinião que eu tenho, acho que o Brasil tem opções por ali. Tem o Rafinha, que joga por ali, tem o Luiz Henrique, que joga por ali, e todas as vezes que foi testado também foi muito bem. Tem outros jogadores, eu, por exemplo, gosto muito do Antony, acho que ele está muito bem lá no Betis, é um jogador experimentado, é um jogador que já vestiu a camisa da seleção brasileira, então acho que se for uma necessidade, pode ser um jogador que seja convocado também, entre outros nomes que a gente tem, né? Eu não acho que os pontas sejam muito, assim, algo muito problemático para a seleção brasileira, não, Garoni. Talvez seja o que a gente mais não tem aumenta formado. A chance do Neymar, não? Não aumenta a chance do Neymar, vocês não acham? Eu ia aumenta até de todo perguntar isso mundo, pra né? galera, né? Aumenta de todo mundo. Aumenta do Neymar, aumenta do Pedro. Acho que o Richarlison surge aí no horizonte. Richarlison é um cara que foi chamado já. Até pelo que o Ancelotti chamou o Richarlison, chamou, né? Na primeira algumas convocação, vezes. as primeiras 2, 3. Várias vezes, Pois é. Só não chamou nessa última, né? Mas... Porque acho que o ponto é assim. Eu não sei. Na seleção brasileira hoje, para jogar de canhoto, ponta direita, normalmente a gente imaginava Estevão, Luiz Henrique, né? Nessa hierarquia ali, Estevão, Luiz Henrique. Então a tendência seria o Luiz Henrique ser o titular nesse momento. Só que o Rafinha também faz a ponta direita, né? Cansou de jogar, ele pode ser um 10, ele pode ser esse ponta direita canhoto também, com o Matheus Cunha, maior parte do tempo, Então, assim, pode ser que o Rafinha se torne o titular da ponta direita, Luiz Henrique banco, ou ainda que tem, e Matheus Cunha ou Rafinha como um 10. E aí ele mudaria menos, talvez, na escalação, só que abriria uma possibilidade de você levar ou um ponta com um ponta-ponta, aí você tem Antony, você tem o Ryan, que foi na última convocação, você pode levar o Neymar como um extra dessa turma, você pode levar um Pedro e ter um centroavante a mais. Acho que é até legal se a produção até puder botar uma enquete pra galera quem levaria aí, caso realmente o Estevão fique fora, essa possibilidade de quem não vem sendo convocado, né? Neymar, Pedro,
que a gente tem citado nesses últimos dias, né? Ryan e Antony. Acho que seriam as 4 opções, né, que a gente tem, alguns dentro da característica do próprio Estevão e outros fora da característica. Por uma vaga, né? Tem uma vaga ali. Uma vaga de ataque, porque essa ponta direita, o Rafinha já faz. Então, se tem Luiz Henrique e Rafinha, já tem 2 que podem fazer. Então, acho que o Ancelotti ele pode ou variar, levando alguém que não seja um outro ponta, e levando um 10, que poderia ser o Neymar, poderia ser o Paquetá, não sei. Ou levar até mais um centroavante com uma característica diferente. Papa, levaria eu acho quem? Que vai muito... Ô, Raíza, pode falar também, Raíza. Vai lá. Não, é só porque, assim, eu acho que vai muito que... Eu acho que vai muito da ideia dele. Se ele manter a ideia que a gente viu desde que ele chegou, porque ele teve uma ideia desde que ele chegou, jogar com 4 atacantes, aí um dos atacantes fazendo ali de meia, né, que seria Sim. ou o Matheus Cunha ou o Rafinha. Eu acho que se ele manter essa ideia, acho que ele vai precisar levar, aí ele vai ter que escolher se ele leva mais um ponta na direita ou se ele leva mais um jogador com essa característica, e aí eu preferia que ele levasse um meia, sei lá, a gente fala tanto aqui, várias vezes a gente falou aqui que eu acho que hoje um jogador com essa característica é o Matheus Pereira, que ele Sim. não vai levar, já demonstrou que não vai levar, mas aí abre uma oportunidade para você levar um jogador, ou então um jogador como vocês falaram aí, o Ilan falou do Richarlison, tem o Endrick, eu acho que de repente, com essa lesão, se o Estevão não for confirmado, acho que ele pode decidir levar o Endrick, e aí o Endrick pode jogar, não é tanto dele jogar aberto. Mas será que ele já não tá, Raíza? Eu acho que ainda não, eu acho que o Endrick ainda não. Aí eu acho que pode ser uma vaga que abra para confirmar ele, se o Estevão ficar de fora. Raíza. Fala, Elan. Assim, eu citei aqui, só para deixar claro, eu citei o Richarlison, que eu acho que faz sentido na cabeça do Ancelotti, né? Eu não acho que o Richarlison deveria ir para a Copa do Mundo. Acho que faz sentido na cabeça do Ancelotti. A gente está falando de Pedro aqui direto, né? Temos falado, e acho que o Pedro, nesse momento, merece ser citado, merece ser considerado pelo que está jogando, pelo que tem de talento, pela capacidade que tem. Eu já falei sobre isso. Acho que ele fez, inclusive, uma boa Copa do Mundo em 22, né? Mesmo não tendo jogado o tempo todo. Mas eu não acho que o Richarlison deveria ir. Mas na minha cabeça, pensando com a cabeça do Ancelotti, periga o Richarlison estar à frente do Pedro nessa fila aí, né? Não duvido nada. E sobre o que a Raíza estava falando aí, eu acho, de fato, concordo com ela, eu acho que o destino está dando uma chance ao Ancelotti, de repente, corrigir esse rumo e de chamar um meia, né? De ter uma opção melhor nessa construção na seleção brasileira, que tem jogado com 2 volantes, 4 atacantes, e às vezes dá essa impressão de não ter um jogador de armação do meio-campo, ficar um pouco deserto, de não ter essa ligação povoada como deveria ter. Agora, Garoni, você citou 2 vezes o Ryan aí, achou que ninguém ia notar, né? Mas é um ponta, voltou a dar assistência na Premier League, mas é um ponta que esse ponta canhoto que joga pela direita, que pode ser um centroavante, né? Que dá mais de uma opção também para o Ancelotti ali. Eu acho que o Ancelotti gosta desses jogadores que fazem mais de uma função. O próprio Rafinha pode jogar por dentro, pode jogar de beirada. O próprio Estevão poderia jogar por dentro, poderia jogar por beirada. O Endrick, que é um jogador que pode ser segundo atacante, pode ser 9, pode fazer beirada. Então acho que o Ancelotti gosta disso. Eu nem acho que o Ryan aproveitou tão bem assim, né? A chance que teve. Entrou bem nos amistosos. Fez uma jogada e tal, eu acho um ótimo jogador, o Ryan. Eu acho que são opções. Não sei se ele tá pronto para jogar a Copa, mas é um ótimo jogador. E entrou bem quando foi chamado agora no finzinho do amistoso. Eu acho que tá mais para Neymar e Pedro, tá? Se realmente o Estevão ficar fora, eu acho que, assim, vai ser, beleza, a gente tem ali, se eu precisar de 2 caras de velocidade, 2 canhotos pra direita, eu tenho o Luiz Henrique, que já tá pedindo passagem na seleção, que o Estevão joga muita bola também, mas se o Luiz Henrique for titular da seleção numa Copa do Mundo pela ausência do Estevão, eu acho que seria merecidíssimo, assim, não seria, perdemos o Estevão, não tem ninguém que supre. Pra mim, o Luiz Henrique tá jogando muita bola, com a camisa da seleção, inclusive, e só não seria titular, porque o Estevão também joga muita bola todas as vezes que foi exigido ali. O Brasil perde por ter uma opção a menos. Agora, eu acho que o Brasil tem boas opções, assim, mas eu acho que se realmente isso acontecer, eu acho que ou vai ficar pro Neymar essa vaga, vai ser tipo assim, cara, realmente, perdemos Rodrigo, perdemos Estevão, uma hora vai sobrar a vaga ali pro Neymar. Pode os 2, né?
Com essa saída agora do Estevão, pode acabar indo Neymar e Pedro, se os dois estiverem Sim. bem, e sobrar outro, sobrar o João Tem Pedro, por informação para exemplo. trazer aqui, tá? Eu Pois acho que é. abre espaço de uma forma geral. Abre espaço para o Paquetá também, por exemplo, Sim. né? Abre um pouquinho mais de... Não, o Paquetá tá na assim, Copa. saiu um que era certo, eu acho que abre uma vaga ali, né? Abre um espaço que ninguém estava esperando. Então abre espaço para todo mundo aí que está lutando, né? Independentemente de ser exatamente da mesma posição. Se eles forem levar ponta, se for levar ponta, aí pra mim fica entre Ryan e Antony, não tem Sim. tanto ponta assim. Só que eu não levaria, eu concordo com a Raíza, pra mim tá resolvida a ponta da seleção brasileira, Rafinha e Luiz Henrique. O Rafinha jogou na maior parte do tempo na seleção assim, e o Luiz Henrique pede passagem, joga muito na seleção. O Estevão, eu fico com mais pena pelo jogador, pelo Estevão, só que ele vai ter outras Copas pelo futebol que ele apresenta e pela idade que tem, mas imagino que o garoto estivesse sonhando aquela realização toda. Então eu fico mais triste por ele do que pela seleção, que a seleção, por melhor que seja, o Estevão tá bem servida. Tá bem servida. E aqui no Brasil, em 2024, nos confrontos diretos aqui no Brasil, claro que isso não conta hoje, em 2026, mas o Luiz Henrique se destacou mais que o Estevão nos jogos ali que decidiram as competições entre Botafogo e Palmeiras. O Luiz Henrique se mostrou mais pronto naquele momento. Hoje é um outro momento, o Estevão joga na Premier League, o Luiz Henrique joga na Rússia, mas para mim o Luiz Henrique e Rafinha dão conta na ponta direita da seleção brasileira, e essa vaga acaba ficando para outra posição. E aí é engraçado, porque são várias posições. Nós citamos meio ofensivo, citamos posição de centroavante, citamos, de repente, aquele meia ponta que o Matheus Pereira poderia fazer, mas o Matheus Pereira não vai ser convocado. Pelo menos o Ancelotti não vem dando indício. O Paquetá já jogou um pouco mais aberto pela direita. O Paquetá jogou por ali também. Então tem várias possibilidades. Paquetá, Neymar, Pedro, aí se for levar ponta, Antony, Ryan, agora o Ancelotti vai quebrar a cabeça. Se tivesse que escolher um, Bandeira, tivesse que escolher um que não tem ido recentemente. Vai deixar essa pra mim? Não, mas vou rodar pra todo mundo. Estevão fora da Copa, caso seja confirmado. Tem que escolher um dessa última lista que não foi. Alguém que não foi nessas últimas listas. Quem você levaria? Que não foi nas últimas listas? Matheus Pereira. Matheus Pereira? Ilan? Contra a posição. John Kennedy. Brincadeira. Olha, John Kennedy dos Estados Unidos ia dar liga esse negócio aí. Aqui não. Mas ia ter que sair rápido, ia ter que sair rápido. Olha, pelo que tá jogando, isso não é novidade eu dizer isso, porque eu já falei isso em outros momentos, ano passado, mais cedo esse ano. Pelo que está jogando, se chegar nesse nível até o dia 18, eu levaria o Pedro. Acho que o Pedro é um jogador com característica única, não tem algo parecido com ele dentro da seleção brasileira, mesmo que ele não seja titular, ele é um jogador assim, importantíssimo para você mudar uma forma de jogar, para você ter um cara de referência num segundo tempo, se tiver contra uma defesa fechada, perdendo um jogo. Eu acho que o Pedro seria uma alternativa importantíssima ter dentro desse elenco. Do que tem aí, eu levaria o Pedro. Raíza. Então, pra vaga do Estevão, seria isso? Pra vaga do Estevão, porque tem a vaga do Rodrigo também, né? Também tá em aberto aí a vaga do Rodrigo. E eu falei Matheus Pereira, Raíza, considerando que o Hendrick esteja na Copa já, senão também, o Hendrick seria o meu considerando, meu o Hendrick considera não que vale, o Hendrick é o do Rodrigo. O Hendrick tá na do Rodrigo, vamos botar assim. Tá, o Hendrick não vale, tá. Então, eu tô com Bandeira, acho que levaria um jogador, levaria o Matheus Pereira, eu acho que o Brasil não tem um meio campista realmente, um camisa 10 ali, um jogador que possa fazer essa função, e de repente ele tem ali na esquerda, tem o Rafinha, tem o Luiz Henrique, então acho que o destino, de repente, dá essa chance para ele de levar um ritmista ali, um cara que vai comandar o meio campo da seleção brasileira. Então levaria o Matheus Pereira, mas um asteriscozinho pro Antony. Eu acho que se for para levar um ponta, se for isso na cabeça do Ancelotti, eu acho que não tem como o Antony, com o que vem jogando, os números que ele tem, e nas 2 últimas temporadas, ficar de fora.